Boa noite, Brasil. Hoje o programa vai estar totalmente diferente, Sérgio. Nós vamos receber aqui, nós sempre recebemos aqui no nosso programa, no terceiro bloco, as mulheres. Nós vamos receber aqui hoje uma mulher audaciosa, digital influencer, professora de pós-graduação. Nós vamos receber hoje aqui a delegada do Departamento de Homicídios, a delegada titular do Departamento de Homicídios, e vai explicar como anda a polícia aqui do estado do Ceará, vai falar um pouco da atividade de digital influencer, trouxe até o marido aqui nos estúdios, que é o assessor nessa parte de digital influencer, casada, mãe de uma filhinha de 8 meses, exercendo todas essas atividades. Então nós estamos recebendo aqui a doutora Ana Vitória. Prazer em recebê-la, minha amiga. Seja bem-vinda no Acerto de Contas, viu? E é uma satisfação, antes de mais nada, né, Sérgio, em recebê-la aqui, uma autoridade, uma delegada titular de um departamento muito complicado, diríamos assim, né, doutora? O departamento de homicídio deve ser uma coisa brutal, psicologicamente, não sei como é que vai contar um pouco dessa história para nós aqui. Nós vamos começar a nossa entrevista, como eu sempre começo, Sérgio, doutora, falando um pouco da sua vida, porque é muito curioso para o nosso público saber por quê. A doutora, eu não vou perguntar, não, será que eu vou ser audacioso de perguntar a sua idade? Devo perguntar ou não? Ou a doutora vai ver se vai falar ou não? É digital influencer, exerce uma carreira dentro da instituição da Polícia Civil, como no Departamento de Homicídio, como delegada, titular, deve ser complicado, não é tão simples, né? Tem uma bebê de 8 meses e ainda dá aula de pós-graduação. Estou sendo repetitivo, mas é isso, para vocês prestarem bem atenção. Como é que foi sua infância, onde nasceu, como surgiu essa vontade de ser policial civil? Conta um pouquinho pra gente essa história. Então, primeiramente, eu queria agradecer, é uma honra estar num programa ao lado de vocês, representantes, sim, do povo cearense, que presta tão bem a informação com qualidade. Então, só tenho que agradecer essa oportunidade. Bem, essa questão de digital influencer surgiu muito, assim, para mostrar que a mulher não é só uma só. Não existe só uma mulher profissional, ou só uma mulher mãe, uma dona de casa, ou só uma professora. Ela pode ocupar diversos papéis, sem perder o seu lado feminino, mas sem ser aquela mulher sexo frágil que muito era passado. E eu achei de fundamental importância essa entrevista no dia de hoje, que está um dia depois do Dia da Mulher, que foi ontem, né, dia 8 de março. Então, realmente, a mulher é um grupo vulnerável na nossa sociedade, como em todas as outras, e que hoje tem ocupado seu espaço com maestria, ainda precisa muito ser valorizada, de políticas públicas nesse sentido, mas cada vez mais temos representantes do sexo feminino em todas as áreas, né? Seja na polícia, seja na docência, seja em casa, representando esse papel de dona de casa também, né? Doutora, mas é assim, eu fico surpreso com tantas atividades, porque a doutora é mãe, esposa, delegada num departamento complicadíssimo da Polícia Civil, digital influencer. Que hora começa tudo isso? E outra coisa, linda, toda aqui maquiada, toda representando realmente a mulher, né? Representando a mulher. Quando o Old me falou, meu diretor me falou sobre a sua pessoa, eu falei, não, eu preciso entrevistá-la, porque ocupa tantos cargos. Que hora o seu dia começa? Me conta um pouco da sua família, como é que isso acaba. Conta um pouquinho mais, então, o público quer saber. Eu sou paraibana, nasci em João Pessoa, mas o Ceará hoje é o estado que eu escolhi, o meu estado de coração. Eu fui muito bem recebida, fiz grandes amigos, consegui crescer e atingir todos os meus objetivos. Vou lhe falar com maior sinceridade, sempre fui muito imperativa, quem me conhece sabe. Perceptível, né, doutora? Eu fico brincando que tem, meu esposo até fala, não, estou cansado só de ver o seu jeito, o seu dia a dia, então sempre fui muito imperativa. Mas o segredo de eu conseguir fazer todas essas atividades é planejamento. Que hora começa, doutora? Começa às 5 horas. 5 horas da manhã. Começa assim, termina que hora? Só pra gente... Termina mais ou menos meia-noite, às vezes chega 1 hora da manhã. Sei que não é saudável, mas como eu estou nessa fase inicial de investimento em todos os ramos da minha vida, a gente está fazendo essa... Olha vocês de casa. A mulher representa realmente, ontem foi o Dia das Mulheres, representa, né, com vigor, eu diria. Começa às 5 da manhã,
e muitas das vezes termina 1 da madrugada, Sérgio. Não é brincadeira. É satisfação receber aqui doutora loura, vaidosa, bonita e mulher. O protagonismo feminino representado aqui. Em que ponto a sensibilidade feminina ajuda na investigação, doutora? Bem, sinceramente, eu nunca fiz essa distinção de sexo no trabalho. Eu prezo muito pela competência. Mas mesmo sem querer, o sexto sentido, na hora da investigação, prevalece. Então, assim, a mulher, eu vejo ela muito detalhista. Eu acho que isso é um diferencial a nosso favor. Então, somos muito detalhistas, conseguimos a questão da mentira facilmente, até porque analisamos cada detalhe. Muitas vezes nós provocamos até que o suspeito minta para depois o contradizer em pequenas provas. Por exemplo, você saiu de que horas? E depois ele afirma que saiu às 6 horas, a filmagem mostra que foi às 8. Uma pequena mentira já desqualifica todo o seu depoimento. Com certeza. E aí nós vamos criando provas desfavoráveis com pequenos detalhes. Eu acho que a mulher consegue fazer isso com maestria. A senhora tem uma equipe só de mulheres, é verdade? Eu já tive uma equipe só de mulheres. Montada só por mulheres. Hoje ela é mista. Tem policiais homens, policial mulher. A minha inspetora-chefe é uma mulher. Que maravilha. Então, assim, mostra que, mais uma vez, independente do sexo, se você ocupar o seu lugar fazendo o seu trabalho com responsabilidade, não tem isso de ser mulher, branco, feio, o que importa é a sua capacidade. Mas para quem está do outro lado, dificilmente ver isso. Ainda somos um país muito machista, nas colocações, nas posições, né? Inclusive, semana passada, eu ouvi até alguém dizer: a mulher que trabalha comigo tem mente masculina. Quer dizer, não existe frase mais machista do que essa. Também somos muito racistas, também. E do outro lado, que eu digo, do lado do crime, do lado da facção, existe, na minha opinião, eu acho que existe até um respeito maior da marginalidade quando vê a delegada mulher que diz: se essa que entrou é porque ela não é brincadeira. É verdade? É verdade. Mulheres que ocupam o posto de destaque, com certeza estão lá com sua capacidade, porque é bem mais difícil. O Nordeste, como um todo, é machista. O Ceará, como diz, faz parte do Nordeste, também tem esse lado, né? Mas o Nordeste é muito mais. Eu senti isso muito nessa questão, porque tem o patriarcalismo, né? Que a mulher ficava em casa, o homem saía para trabalhar. Mas, tocando nesse assunto, o que eu achei de interesse colocar no meu Instagram. Por incrível que pareça, eu nunca fui uma pessoa que gostava muito de redes sociais. Eu não tinha. Ela foi criada posteriormente porque eu queria quebrar aquele paradigma que a mulher inteligente e capaz, ela não pode ser mãe, ela não pode se cuidar, não pode ser vaidosa. Porque tem muito aquilo, a mulher inteligente é aquela que não se cuida, que só usa preto, óculos. Então não tem isso. A beleza é algo totalmente diferente de sua capacidade intelectual. Sim, claro. Né? Da sua profissão. Sim. Então você prova que você é capaz ou não através dos seus resultados, não através do seu corpo. Né? E eu quis muito mostrar isso através do Instagram, que você pode sim, tem muitas meninas que têm esse sonho de ser delegada, e que você pode sim ser delegada, mas você pode em casa ser uma ótima mulher, você pode ser uma mãe, você pode se cuidar, gostar de se cuidar, que é altamente, além de importante para a estética, é saudável, né? Nós temos que cuidar da nossa saúde. Com certeza, com certeza. Doutora, é muito curioso tudo isso. Eu peguei alguns ganchos assim. Preconceito machista ainda é muito grande dentro da tua área, dentro da Polícia Civil? Existe, sim. Eu estou falando dentro da incorporação, porque a gente sabe que os bandidos muitas vezes não respeitam ninguém. Tipo de frase assim, lá vem ela frase de ao novo, vivo. lá vem ela com a mania, lá vem ela querendo criar, lá vem ela com novidades. Existe? Existe preconceito, mas eu tenho até que ressaltar. A Polícia Civil do Ceará, ela tem mudado muito
Hoje, os nossos governantes, o meu diretor, por exemplo, o diretor do Departamento de Homicídios, o Dr. Leonardo Barreto, que é também professor, grande figura. Ele criou um time onde tem mais mulheres delegadas no departamento, até mesmo do que homens. Então, assim, um grande gestor que respeita as mulheres. Então, eu vejo essa diferença. Então, a gente tem quebrado muito esse preconceito. Os meus policiais têm um respeito enorme por mim. Ninguém nunca não aceita uma ordem minha pelo fato de ser mulher. Existe sim, mas tem diminuído consideravelmente. E agradecemos aos nossos gestores, pessoas novas que vieram para inovar e vieram por dar prioridade à capacidade, né? Independente se é mulher, se é jovem, se é velho, e isso tem feito a diferença na polícia. Doutora Ana Vitória, a senhora tem Vitória até no nome, e mais do que merecido. Taxa de homicídios no estado do Ceará caiu 52, algo por cento. Saímos de 3.600 para 1.800 e pouco. Isso se deve a quê, na sua opinião? É uma estratégia conjunta, eu acredito. Temos que dar honra, sim, à Polícia Judiciária. Temos que dar honra ao Departamento de Homicídios, que hoje tem feito diferença na Polícia Civil. E isso nós temos que agradecer aos nossos gestores máximos, o secretário, o nosso delegado-geral, por ter dado estrutura para nós trabalharmos. Que estrutura? O que é que faltava que chegou? Nós tivemos primeiro, assim... O SPIA ajudou muito? Ajuda. O primeiro que ajuda muito é você se especializar, né? Então, graças a essa organização, o Departamento de Homicídios, ele só trata de homicídio. Então, os delegados, os policiais que estão lá, eles são policiais especializados nessa investigação, que não é fácil. É uma investigação diferenciada, porque você tem que voltar ao passado, né? Você tem que colocar o executor na cena do crime. E houve um investimento, sim, em inteligência, em equipamento, em cursos, e isso tem feito a diferença. Mas é tudo no macro. Há a grande importância da polícia militar, assim como polícia ostensiva, que tem se colocado nas regiões através também de relatórios de inteligência nas áreas com maior índice Quais de são os homicídio. bairros que a senhora atua? Hoje eu estou na Outra Nunes, Bom Sucesso, Jockey Club, sabe? Eu mudei de área recentemente. Boca Quente? Não, Razoável. razoável. Doutora, dentro do... Como diz lá, tem uma classe média alta, com mistura com comunidades, mas está bem pacificado recentemente, diminuiu Graças consideravelmente. Dentro do estado do Ceará, qual é o número que se desvenda em percentual de homicídios? A cada 1.000 homicídios? Então, isso depende muito da área. Em média. Mas o Departamento de Homicídios hoje, ele tem um setor só de estatística. O doutor Leonardo adora isso, até para mostrar os nossos resultados. É necessário. Então, chega entre 40% a 50%, o que é muito, porque a média no Brasil é 10%, 12%. 40%, 50% num prazo de quanto tempo? Nós temos, hoje estamos com um tempo de justiça. Não sei se o senhor já Como ouviu é o falar. tempo de justiça, só para o público entender melhor? Para dar celeridade à resolução do inquérito, que começa na delegacia e vai até o judiciário. Então, é cobrado um tempo célere, mas que dê efetividade para que o delegado conclua o seu inquérito, para que o delegado faça as diligências requisitadas pelo Ministério Público, para que o Ministério Público denuncie, para que seja julgado. Ou seja, uma tem resposta. prazo para tudo hoje. Hoje há uma cobrança, graças cobrança. a esse inovador programa que é o Tempo de Justiça. E mais, olha que Quem legal. criou esse programa? Foi criado de forma conjunta, mas um dos cabeças é o próprio diretor da Homicídios, Leonardo. Que eu acho fantástico, porque tem que haver prazo para resolver as coisas. Isso. Né? Em todo lugar no mundo civilizado, é assim que acontecem as coisas, para tudo. E mostra a parceria da delegacia, do Departamento de Homicídio, da polícia em si, com o Ministério Público, com o Judiciário. Isso tem dado efeitos em termos numéricos. Nós vimos que os homicídios estão diminuindo. Doutora, é verdade que a maior causa de homicídio hoje dentro do estado do Ceará é por conta das facções? É verdade. Hoje, uma das maiores causas é essa disputa por territórios. Né? Então, é importante fazer esse estudo de inteligência, e eu ressalto a importância da Polícia Judiciária, porque faz esse trabalho de inteligência, delimitando as áreas, para que possamos até mesmo, através de nossos dados,
formular políticas públicas nesse sentido. Com certeza. Né? O Departamento de Homicídios, ele fornece relatórios mensais do número de homicídio, a idade das vítimas, o sexo, o local onde há mais a concentração de homicídio, a motivação. E esses dados são fornecidos através do nosso diretor nas reuniões com o secretário de Segurança. E esses dados são transformados em inteligência. Aí colocam as viaturas da PM localizadas em locais estratégicos. Há também um pensamento em políticas públicas para conseguir diminuir a causa do homicídio. Então, hoje em dia está tudo conjunto. Inclusive, nós recebemos aqui entrevista recente, nosso vice-prefeito Moroni, e ele nos disse que as unidades que estão sendo instaladas das guardas civis e o monitoramento em locais estratégicos está melhorando muito a questão da taxa de homicídio, né? Isso é um conjunto, né? Ou seja, trabalhar com inteligência. Não precisamos pegar a viatura, sair correndo atrás de todo mundo, vamos dizer aqui no popular, para o mundo entender. Trabalhar com inteligência, focar, localizar e prender, é isso? Isso. E, assim, a nossa diretriz de polícia especializada é primordiar as prisões qualificadas. Então, prisões de chefes qualificadas, que eu falo, é por homicídio, por organização criminosa, onde vai desestruturar o esquema da organização. Vai desmontar o esquema. Desmontar. E também é uma tendência que a polícia tem recuperado muito para os cofres públicos. Inclusive, assim, a gente meio que se paga, porque é uma recuperação muito grande de ativos envolvidos na prática criminosa. E isso também dá como a gente chama, um baque muito grande na organização, porque mexe com o dinheiro. As pessoas são facilmente substituíveis, mas o dinheiro dá um impacto a médio e longo prazo. Observe o seguinte, a doutora chamou atenção num ponto aqui, a gente mesmo se paga. Isso mostra o profissionalismo, a preocupação em fazer algo para a sociedade e trazer esse dinheiro para o Estado, não é isso? É mais ou menos isso. Em suma é isso. Sérgio? Doutora Ana Vitória, como é a Ana Vitória agora mãe, que quando chega em uma diligência, quando chega em uma operação e observa jovens drogados, se matando, guerreando, aqui eu estou falando em todos os sentidos, desde as torcidas que são chamadas organizadas, na verdade não são facções disfarçadas. Como é que, para a mãe, Ana Vitória, se deparar com tantos adolescentes se matando e morrendo? Há uma teoria que recentemente está sendo tratada nos Estados Unidos e vem criando força aqui, que é a chamada teoria dos lares quebrados. Teoria dos lares quebrados. Isso. Como é que é? O que acontece? Antes a família era apenas aquele objeto de proteção que criava o quê? Os futuros delegados, juízes, etc. e tal. Sendo que hoje a família, por estar desestruturada, muitas vezes está criando futuros criminosos. Por quê? Então, as políticas públicas precisam dar uma atenção especial àquela família. Muitas vezes um pai é viciado em drogas, abandona a mãe, que tem que cuidar dos filhos sozinha. Filhos que assumem a responsabilidade de pai e de mãe muito jovens, né, 10 anos cuidando do irmãozinho menor, então perde a infância. Aquela questão dos pais ausentes e aprende o quê? Aprende na rua, né? Então tudo isso é um contexto que a família hoje está carente da atenção do Estado. E não pense que isso é apenas nas comunidades, como diz, classe baixa, onde tem lares quebrados, em classe média, classe alta também. Em coberturas. A violência doméstica, né? Uma criança que cresce vendo o seu pai espancar a mãe. Doutora, voltando... Isso já cria um cara, um homem que acha que bater em mulher é normal. Doutora, pegando um gancho aí, que eu preciso pegar esse gancho, sendo mais radical, não teria que ter um controle de natalidade? Eu acho que isso já um projeto, pouco, né, mas você acha que o Estado pode. Na minha opinião, assim, eu acredito que o maior controle de natalidade que pode ser feito é a educação. Sim, mas dentro de uma família desestruturada, de um pai
drogado, de uma mãe drogada, que ali nasce, infelizmente, uma criança. Isso. E essa criança é resultado do quê? De uma transa, ela não é projetada, vamos ser objetivos. Não teria que pegar mais pesado, vamos dizer assim, e o Estado tomar conta disso, fazer o controle de natalidade, como existe já em alguns países. Você tem condições de ter uma criança, vai ter uma criança. Você não tem condições de ter. Existe até algumas pessoas na internet se pronunciando de fazer a laqueadura, mesmo nunca tendo filhos e tal, essas coisas todas. Não teria que ser mais objetivo essa questão, mais patente, vamos dizer assim? Porque eu imagino que um pai viciado, uma mãe viciada, que já causa problema para os pais, tem um bebê. E esse bebê? Eu concordo com a sua opinião, mas não é a minha. O que é que eu prego? Eu prego que o Estado pense um pouco mais, privilegie as políticas a longo prazo. Porque nossos governantes, em termos gerais, têm essa questão de dar uma resposta rápida, até porque tem um pleito eleitoral a curto prazo. Então, investir em educação, saúde, o resultado não é imediato. Com Demora certeza, anos para colher o gerações. resultado e talvez não dê tempo de se reeleger para muitos. Com certeza. Então, acho que nossos governantes precisam sim investir nessa base, que é educação e saúde e segurança. Como é que pode aí facilitar a questão do internação? Não é fácil nem barato internação, né? Você vê o tratamento do drogado muitas vezes só à base de remédios, porque é caro manter um psicólogo, um psiquiatra, um tratamento que realmente dê resultados. A questão da educação, os filhos muitas vezes não podem estudar porque tem que começar a trabalhar cedo, né? Eu sempre digo para as pessoas o seguinte: se você pegar um filho do catador de papelão na rua, ao invés de ele andar atrás do pai e pôr ele para estudar, ele vai tirar o pai da rua. Isso A é regra verdade. do jogo é essa. Mas o que eu estou dizendo é um pouquinho além disso, porque é o seguinte: nós, cidadãos, temos a mania de imputar tudo ao poder público. Como se o poder público fosse o pai, fosse a mãe, Eu imagino que teria que ter uma prevenção. Esta é a minha opinião. Eu sempre digo que também a opinião não é comprovada cientificamente, portanto é mera opinião. Esta é a minha, né? Eu acho que nós deveríamos ter projetos antecipados de quem é que pode ter filhos. Ou até aquelas mulheres que muitas vezes... Eu tenho alguns negócios, sou empreendedor, eu viajo muito pelos interiores e eu percebo o seguinte, doutor, que as meninas estão aí grávidas cada vez mais cedo, não queriam estar grávidas e não queriam assumir aquela criança. Então, por que um projeto de lei ou alguma coisa que, tá me entendendo, Sérgio, que faça com que se resolva isso antecipadamente? Porque muitas vezes não tem orientação do pai, não tem orientação da mãe, né? Nós estamos saindo um pouco aqui do homicídio, da questão do homicídio, entrando nessa questão social, mas eu tenho certeza que isso causa um homicídio lá na frente, porque esse garoto... Entra para o crime. Este garoto, ele é adotado, porque ele não tem... Ele tem um aparelho de TV na casa dele, onde ele assiste lá os garotos da idade dele com tênis Nike, com a camisa Adidas, com o boné sei lá o quê, e na cabeça dele ele quer ter aquilo. E para ele ter aquilo, ele tem uma condição ali no quintal da casa dele, que é a facção. É verdade. Eu não atribuo a culpa exclusiva ao Estado, pelo contrário. Como é previsto até mesmo na nossa Constituição, a responsabilidade pelas crianças e adolescentes ela é compartilhada entre o Estado e a família. Mas aí chega essa teoria que eu falei, as famílias estão quebradas. Não tem mais aquele pai e aquela mãe. Já vem da primeira geração quebrada. Que está educando. Precisa de uma atenção especial, porque senão a família vai ser um berço de gerar criminosos. Porque se você não educa em casa, a escola não pode abarcar todo o papel, por melhor que ela seja, precisa do pai e da mãe. E se esse jovem, essa criança não tem pai nem mãe que ensine, ele vai aprender com os coleguinhas que chamam muitas vezes de irmão nas facções criminosas, e ele aprende que o certo é praticar atos criminosos como ascensão social. Né? Então, doutora, apenas opinião do Carlos Marcelli, por que não cortar na raiz?
Por que não cortar na raiz? Mas assim, por incrível que pareça, Sérgio, o nosso primeiro bloco já está acabando. Conversa Você boa. viu como passa rápido? Passa rápido, né? E nós vamos para o segundo bloco, vocês aí de casa vão saber um pouquinho mais. Eu saí um pouquinho da questão do homicídio, fui para a questão social, para que as pessoas entendam que tudo é uma questão social. E o homicídio vem à frente, né? Então eu acho que, como a doutora disse, concordo 100%. Investir em educação é o primeiro passo. Educar uma geração menos homicídio, vamos dizer assim, né? Menos doenças, menos tudo, né? Então, educação é a base de tudo. Então, fica aí. No segundo bloco nós vamos saber um pouquinho mais da Digital Influência, doutora Ana Vitória. Vamos saber um pouquinho mais dessa professora de pós da Universidade da Unicef. Fica aí, já vai falar da filhinha de 8 meses, né, doutora? Como é que é essa? E bom, acorda às 5 e dorme à 1 da manhã. Por isso que ela tem tempo para tudo isso. Fica aí, já nós voltamos.